Seja muito bem-vindo ao Infinito Podcast, onde abordamos temas relacionados a corpo, mente e alma para que você consiga atingir o seu maior potencial. Hoje a gente vai falar um pouco sobre sono. Muitas pessoas têm insônia ou acordam várias vezes durante a noite, e isso está crescendo ainda mais com o uso das telas, celular, computador. Então, para abordar esse tema, eu trouxe para a nossa conversa a doutora Lia Ota, muito prazer. Prazer. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante e que também vai impactar bastante a nossa saúde. A doutora Lia Ota, ela é um pouquinho mais focada em medicina chinesa e funcional, então nossa abordagem sobre o sono vai ser um pouquinho mais relacionada a esse aspecto, esse tipo de terapia, não especificamente a medicina tradicional. Mas antes da gente falar exatamente desse assunto, eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua formação e por que você escolheu, trabalhar na área da medicina. Vou contar então um pouquinho para vocês. Queria agradecer, né, pelo convite de estar aqui. Eu, desde pequena, sempre gostei, né? Meus pais são médicos e sempre tive vontade, assim, de seguir, né? Sempre admirei. Meus pais sempre foram muito apaixonados pela medicina. Então, sempre quis fazer. E durante a faculdade, assim, sempre gostei muito. Mas quando eu me formei, eu não conseguia me decidir muito, assim, que área seguir, né? Eu lembro que eu queria alguma coisa clínica, né? Eu gostava do todo, mas nada assim me brilhava muito os olhos. E aí, na época que eu estava fazendo provas, decidindo qual residência eu ia fazer, eu conheci a medicina chinesa, porque eu fui me tratar com ela. Estava numa época de muito estresse, provas, né, e ansiedade, insônia, e eu tive uma melhora muito grande, aquilo me surpreendeu, sabe. E à medida que eu fui tratando, eu comecei a estudar e disso, eu comecei a me apaixonar e entrei nessa medicina e decidi seguir esse caminho, né. E na época, assim, meus pais acharam um pouco até estranho, porque meus pais são bem da medicina tradicional, mas como eu, né, estava muito decidida, eu foquei e segui esse rumo. E hoje em dia, eu sou muito apaixonada, assim, por isso, né. Fui migrando, então eu fiz, pós-graduação em medicina chinesa pelo Servidor Público Municipal, Hospital do Servidor. Depois, eu fui fazendo várias formações na área, depois eu fui, conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais sobre a medicina também mais preventiva, integrativa. Fiz, pós-graduação em medicina ortomolecular e várias formações na área. É, Agora, voltando um pouquinho mais nesse assunto, a gente, na verdade, entrando agora exatamente no assunto de sono, qual que é a visão da medicina chinesa? Eu não sei se você chega a trabalhar, você integra a chinesa e a integrativa, você trabalha com as duas juntas ou elas são mais separadas, determinados pacientes? Eu uso as duas sempre, assim, porque são duas maneiras diferentes de olhar o ser humano como um todo, né. Então tem muitas, vai depender do caso, né, eu vou ter que usar mais um pouquinho mais uma ou outra, mas sempre eu vou estar avaliando essa questão. A medicina chinesa, apesar dela ser muito antiga, ela é muito atual, ela aborda questões muito atuais, né. Mas eu também preciso estar atenta aos exames dos meus pacientes. A medicina chinesa, ela vai muito no diagnóstico, pela observação, porque naquela época eles não tinham, né, toda a tecnologia, mas eu também preciso lançar mão, né, de exames, de outros tipos de avaliações, até outras terapias, né, para o tratamento ser mais completo e mais efetivo. Então eu uso as 2 coisas. Ótimo. E na visão da medicina chinesa e da integrativa, o que seria, na verdade, um distúrbio de sono? Olha, eh, na visão da medicina integrativa, o sono, ele está relacionado a um desequilíbrio no ritmo circadiano, né. A gente, eh, no nosso na nossa, sociedade hoje em dia, a gente tem muitos estímulos para, não dormir. A gente ficar acordado, a gente tende, né, a ter muita coisa, né, muita demanda.
Então, a gente acaba tendo mais ansiedade, e isso vai gerando esse desequilíbrio, que na verdade é um desequilíbrio hormonal, né? Porque quando a gente tem a insônia, a gente acaba não tendo, né, a secreção adequada, né, de todos os hormônios. Sim. Então, eh, eu posso falar um pouquinho sobre essa questão do ritmo Fica, circadiano? com certeza. Até é Tá. bom, é até uma pergunta que eu iria fazer depois, que é bom a gente trazer, porque nem todo mundo tem um pouquinho de noção de como que ele É funciona, porque esse se eu entrar ciclo. nisso, assim, é um assunto mais extenso. Então, deixa eu falar um Não, pouquinho mas sobre isso. pode trazer, isso é Tá. interessante. Então a gente tem vários fatores hoje em dia que eu observo, né, essa questão da ansiedade. Então, pessoas que são mais ansiosas têm tendência a ter mais dificuldade para pegar no sono. O consumo de cafeína também é uma coisa que acaba atrapalhando o sono e cronificando, né, todo esse processo. A questão, né, de a gente acabar voltando para casa muito tarde, as pessoas querem ficar às vezes com a família, com o marido, com os filhos, e o único momento que eles têm é aquele momento da noite. Então, isso acaba postergando um pouco o horário de dormir, e isso acaba se tornando um hábito, né? Então as pessoas acabam encurtando e dormindo menos. E é importante a gente estar na cama, eu acho assim, mais ou menos até umas 10:30 da noite. Porque aí começam a produção de vários hormônios, né, que a gente tem. Então, à noite é produzido a testosterona, o GH, e esse horário, né, do final da tarde, o nosso cortisol tem que começar a cair, porque senão a melatonina, ela não aumenta a secreção e aí a gente acaba tendo a insônia, Sim. né? Então, pessoas que ficam muito ligadas, pensando, né, trazendo problema para casa, elas acabam tendo muito pico de cortisol nesse período da noite e isso atrapalha, né, porque a melatonina, ela não vai subir a secreção dela. Outra coisa, ela precisa de um escuro total, a melatonina, para fazer efeito, né? Então a gente precisa estar no ambiente silencioso, com a luz totalmente apagada. E quando a gente consegue ter isso, né, o cortisol cai, ela sobe, e aí geralmente a gente tem um sono bom. E aí, durante a noite, o cortisol é produzido, mas ele fica no nível mais baixo, e a gente começa mais ou menos 6 horas da manhã a ter um pico, né, do cortisol, então ele volta a subir, e isso seria o esperado, né, o saudável, porque com esse pico do cortisol a gente vai ter uma boa imunidade, a energia, né? De manhã também a gente tem o pico da testosterona. Então tem toda uma dança dos hormônios perfeita para quando a gente consegue dormir bem, né? E quem tem a insônia não vai ter essa boa produção, né, de testosterona, não vai ter esse pico do cortisol, justamente porque ficou acordado, né, e ficou tendo ou despertares ou ficou acordado durante a madrugada. Então isso vai atrapalhar, e vai gerar consequências posteriores, tá? Então, na medicina chinesa, a gente vê, a nossa visão é que à noite, quando a noite está se aproximando, né, está chegando o período da tarde, o Yin, nossa energia Yin, que é a nossa energia mais calma, né, mais fria, ela tem que cobrir o Yang. E ela tem que se manter preponderante durante a noite inteira. Isso faz, né, com que o nosso ritmo cardíaco caia, a nossa temperatura corporal caia um pouco. Então a gente mantém, né, essa atividade de mais repouso, para de manhã a gente ter esse pico do yang, que seria o pico do cortisol, da testosterona, etc. E a gente ter ânimo e energia no outro dia. Então, quem tem insônia crônica não consegue ter isso. E aí, no outro dia, por exemplo, às vezes tem que lançar a mão de estimulantes para estar bem, para conseguir render. Aí ela vai começar a tomar mais café e isso pode gerar um ciclo vicioso, né? Porque isso vai acabar piorando a insônia mais cronicamente. Na medicina chinesa, tem alguns alimentos que são. A gente já sabe da cafeína, mas isso é o tradicional, que qualquer tipo de estimulante, né? Que vai trazer de você ficar acordada. Mesmo aquelas pessoas que falam assim, ai, mas eu tomo café às 6 horas da tarde e não sinto nada. Na verdade, você não pode sentir, mas você não vai ter aquele sono tão profundo. Ela vai atrapalhar, né, na profundidade, nas ondas do sono.
Mas tirando a cafeína, tem alguns alimentos dentro da medicina chinesa que é evitado no período da noite justamente para preservar essa questão do yin, yang ou não? Sim, na verdade a gente até quando eu vou fazer formulações, então eu penso nisso, tá. Então, na medicina chinesa, a gente tem essa questão, né, do alimento também ser um remédio também. A dietoterapia é muito forte na medicina chinesa. Então, nas minhas formulações, por exemplo, eu não vou pôr ervas estimulantes, né, para um paciente no período da noite, eu não vou pôr ginseng, ervas que acordam, né, que aumentam a energia. Em relação à alimentação, a gente tem que buscar, né, se alimentar mais cedo, então até umas 6, 7 horas da noite seria o ideal para quem consegue, e alimentos mais leves, né, alimentos mais yin, que nutram a nossa energia yin, então raízes, né, carnes mais brancas, vegetais, seriam alimentos mais leves, de digestão mais fácil, porque também alimentos mais pesados podem, atrapalhar essa questão do sono, né, até gerar uma piora da insônia. Uhum. Não tem, em questão de temperatura, não tem um limite. Tem que ser um alimento mais quente ou mais frio. Isso na medicina chinesa não tem isso. Ou pode ser que tenha. Você diz a A temperatura, não a temperatura. temperatura Não, na do alimento, temperatura. a temperatura de um alimento mais quente ou mais frio, a energia do Isso, a alimento. energia do alimento, isso. Tem alguma Isso vai coisa? depender da pessoa também, né, porque, se a pessoa já for muito yang, se é uma pessoa muito calorenta, né, que é bem yang, a gente deve pôr alimentos mais que têm energia mais fria, Uhum. tá. Agora se for um paciente que não tem essa questão, a gente vai dar uma dieta mais equilibrada, tá. A gente também não vai dar uma coisa tão fria, mas a gente pode dar um alimento até morno, né, neutro, então a gente vai dar uma coisa mais equilibrada. Mas realmente pessoas mais yang, a gente tem que buscar, esfriar um pouco, né, para acalmar aquele corpo mesmo. Entendi. Então é mais a questão da característica daquela pessoa e não necessariamente um alimento para É, questão do horário. mas faz sentido o que você está falando, total. Eh, Se a gente for pensar no geral, eu acho que seria melhor sim a gente pôr, alimentos neutros, às vezes um pouco frios, tá? Uhum. Faz um pouco Porque mais de sentido, né? isso. Quando a gente fala de distúrbios de sono, de insônia, tudo isso vai ter um impacto na saúde. Agora, trazendo um pouquinho mais na questão da saúde feminina, né? Vai sendo um impacto na saúde tanto feminina quanto masculina, enfim, nas duas, mas trazendo um pouquinho mais para a saúde feminina. Isso vai ter um impacto na questão de fertilidade? Então, vamos falar na qualidade dos óvulos, uma menopausa precoce. Qual que é o impacto que isso vai ter? Sim, porque como a gente gera um desbalanço hormonal, igual eu falei, né, no ritmo circadiano, eh, quando a gente tem muita liberação de cortisol, a gente acaba tendo um consumo da progesterona, por exemplo. Então, esse consumo da progesterona, a progesterona é muito importante, né, para ocorrer, né, a manutenção do embrião lá naquele útero. eh, então, essa baixa hormonal pode afetar e dificultar a gravidez em mulheres que têm insônia crônica, principalmente, né. Até o estradiol pode começar a cair. Então a gente tem que, quando eu vou tratar uma mulher que está querendo engravidar, eu preciso melhorar o sono dela antes. Isso é super importante, até para ela ter uma gravidez saudável. Então a gente fala na medicina chinesa que sempre, né, o sono é o momento que a gente repõe a nossa energia yin. E o yin, ele é como se fosse a nossa energia vital. Então a gente fala, fazer uma analogia com uma vela. Então a cera da vela seria o nosso yin e a chama, que é a parte mais quente, ela é o yang. Então se a gente não apaga, né, esse fogo, essa cera vai sendo consumida muito mais rapidamente. Então isso afeta a nossa longevidade, abaixa nossos hormônios, faz com que a gente desenvolva mais doenças, eh, e a gente vai acabar tendo uma longevidade menor. Então, com certeza, vai afetar, né. Pode gerar também mais inflamação, né, o fato da gente não dormir pode aumentar nossos marcadores inflamatórios.
Então, ela vai, de várias formas, né, impactar. Também pode impactar na qualidade, né, do óvulo da mulher. Então, isso também pode acontecer, tá? E isso também pode fazer com que a mulher entre numa menopausa precocemente? Pode fazer sim. Então, de repente, se ela ia entrar, sei lá, com 55, pode ser que ela entre com 45, vamos dizer. A gente tá falando também cronicamente, né? Não uma noite. Não uma noite, claro, não. Não, são mulheres que já chegam, né, no consultório falando, olha, eu não durmo bem, meu sono é muito ruim faz muito tempo. Então, isso pode afetar sim, ela pode ter uma menopausa precoce por conta disso. Como eu te falei, né, a menopausa, o que a mulher tem na menopausa? A mulher tem calores, ela fica mais quente, os líquidos do corpo secam, a boca fica mais seca, né, ela tem todo um ressecamento que é esse consumo do yin. Então, se a mulher não dorme, ela não tem essa reposição, né, do yin. Então, na medicina chinesa, a gente fala que a gente nasce com o yin e o yang meio pré-determinado, né? A gente herda dos nossos pais. E a gente tem que, além da gente tonificar, a gente pode tomar tônicos disso, mas o mais importante é preservar. E hoje em dia eu entendo muito isso, né? Não adianta a gente tomar tônicos, eu dar muitos tônicos de yin, de yang no paciente, se essa pessoa não dorme, se ela está gastando isso, ou se ela tem um estilo de vida muito irregular, né? Uma alimentação muito ruim. Então, é muito importante essa pessoa, né, que cuida do sono, cuida da alimentação, sabe os seus limites internos. A gente se observar, não, olha, eu acho que hoje eu vou fazer isso e isso. Eu não vou fazer uma terceira coisa, porque eu vou passar do meu limite e isso vai me desgastar. Então, tudo isso é muito importante para a gente preservar, né, o yin. Então, com isso, a gente vai tendo uma longevidade maior. Isso também vai impactar também na qualidade do sono, né? Porque quando você trabalha essa questão do respeito, da emoção, você não vai ficar tão ansioso, né? Sim. E indo um pouquinho pro lado masculino, né? Apesar do nosso público ser mulheres, mas vamos falar dos homens também. Sim. No homem afetaria exatamente o quê? Seria mais na testosterona? Sim. O cortisol, então, igual eu falei, né? Quando a gente libera muito cortisol, a gente tende a ter uma baixa hormonal. E a testosterona, na cascata hormonal, ela tá um pouquinho depois do cortisol, né? Então, se a gente usa muito a matéria-prima para produzir o cortisol, a gente acaba tendo uma baixa de testosterona. Então, o estresse crônico, o trabalho excessivo, né? A falta de sono são coisas que geram uma baixa de testosterona. Que aí vamos supor, se é um homem que está pensando também em fertilidade, né, tudo, mesmo que o homem ele tenha essa reciclagem, né, que o esperma está sendo produzido a todo tempo, isso vai impactar na qualidade da fertilidade dele, acredito. Vai, com certeza. E como que você identifica uma pessoa que não está dormindo bem? Porque eu já peguei na minha prática clínica pessoas que falam assim, ai, mas eu acordo, eu durmo 8 horas, eu durmo 7 horas. E aí eu sempre pergunto assim, não sei se você faz também isso, eu pergunto, você sente necessidade de tomar café quando você acorda? Sim. Porque aí isso fica muito clássico se o sono for de qualidade ou não, porque não vai precisar do estimulante, né? Sim. Geralmente eu pergunto o número de horas, né? Eu acho que o adulto tem que dormir mais ou menos entre 7 e 9 horas. Eu acho que é o ideal. Se deitar, né? Dormir até umas 10, 10 e meia seria o ideal. E o ideal, né? É muito curioso isso. Que a gente pode até depois falar sobre crianças. Mas o ideal seria que a gente deitasse e acordasse espontaneamente, né? Assim, porque a gente aí passou por todas as fases do sono. E aí a gente acordou porque a gente está pronto para o dia. Isso é difícil de acontecer para muitas pessoas, mas então eu pergunto, né, o número de horas, né, a qualidade. Então a gente tem que ficar atento quantas vezes a pessoa acorda, né? Às vezes acordar uma vez tudo bem, mas começa a ficar uma coisa acordar 2, 3, 4 vezes de madrugada e começa a interromper demais as fases do sono. Essa questão do cansaço é um termômetro legal também, apesar que eu observo também algumas pessoas
que às vezes não dormem bem e falam que não sentem muito cansaço, tá? E isso é uma coisa que a gente observa muito na medicina chinesa, pessoas muito yang, mesmo que elas estejam deficientes, elas não sentem cansaço, mas isso não significa também que tá tudo bem, né? Mas sentir cansaço não é legal, então realmente é um termômetro legal para perguntar, né? Se ela não tem que precisar de coisas quando ela acorda, ela tem que acordar feliz, ela tem que acordar animada para fazer as coisas, né? Ela tem que ter aquela disposição, aquela alegria de viver de manhã. Isso é um sinal que você está tendo um pico de cortisol bom, né? Eu tô pensando aqui, eu que acordo no silêncio de manhã, eu gosto de acordar quietinha, talvez eu tenha que rever um pouco o meu sono. Entendi. Que às vezes, geralmente, eu não sou aquela. Meu marido é muito engraçado, porque ele acorda já cantando, né, com a música, 220. Aí eu acordo, mas aí também pode ser um pouco de característica, né? Eu acordo, eu gosto de ficar no silêncio, de Sim. fazer né, todo o meu ritual do café da manhã. Aham. Mas acho que também pode ser um pouco de personalidade, né? Eu acho que pode ser. Essa diferença entre nós dois. Se a gente for para aquelas pessoas que trabalham à noite, então aqueles trabalhadores noturnos, né? Que é médico, enfermeiro, às vezes fica de plantão. Quais são os maiores impactos na saúde para essas pessoas? Olha, muitos. Isso é uma das coisas assim que pioram a saúde. Trabalhar à noite, isso é comprovado, né? Tem muitas pesquisas já mostrando isso. Uma das coisas que a gente observa, quem trabalha à noite ganha mais peso, né? Então, mais ou menos 1 quilo por ano em relação a quem não trabalha à noite. É, Aumento da resistência à insulina é uma coisa que a gente nota também, então maior tendência a ter resistência à insulina e diabetes nas pessoas que trabalham à noite, disfunções de memória, né? Então à noite é o momento que a gente fixa, né? Pega a memória recente, fixa, né? Então tem uma série de coisas, né? O aumento de problemas neurodegenerativos, como Alzheimer, porque a gente faz à noite também aquela reciclagem, né? De todas as proteínas relacionadas ao Alzheimer, como se fosse uma limpeza. Então, mas principalmente eu falaria essa questão da resistência à insulina, do ganho de peso, né? Doenças cardiovasculares. Então, tem um aumento expressivo. Tá. Porque eu até sei, mas eu gostaria, né, de trazer para os nossos ouvintes, por que exatamente tem esse problema de resistência à insulina? Qual que é essa dança hormonal que acontece? Como assim? Me explica direito o que você está querendo saber. Por exemplo, a gente sabe, né, eu não sei se seria exatamente isso, mas é o que eu aprendi, talvez eu não sei se na medicina chinesa e na integrativa isso muda um pouco, mas justamente vem essa resistência à insulina porque tem a questão do ciclo circadiano, né, Ah, porque tá. a liberação ela é um pouco diferente, Ah, né? ok, tá, entendi o que você perguntou. Então, na verdade, tem a questão também que a gente fica tendo picos de cortisol, né? E o cortisol acaba aumentando a nossa glicemia, né? Então a gente tende a ficar com uma glicemia alta mais tempo, tá? Cronicamente, né? Então seria um momento que a gente tenderia a ficar, né, com cortisol baixo, e isso é uma das coisas que mais impacta. Na medicina chinesa, é pelo consumo do yin mesmo, né? O diabetes, para a medicina chinesa, é uma síndrome que a gente fala, né, que é uma síndrome Shao-Kahn. Então, é uma síndrome de sede, né? A pessoa urina muito e tem emagrecimento. Então, ela tem a ver com o consumo do yin, né? O yin do pulmão, o yin do estômago e o yin do rim, principalmente. Então, assim, tem tudo a ver. Então, a gente tem que dormir à noite, né? O nosso corpo foi feito para isso. E assim, às vezes eu vejo algumas pessoas falarem: "Ah, mas eu funciono muito bem à noite". Tem pessoas que acordam à noite, e eu sou mais noturno. Mas às vezes eu fico em dúvida se essa pessoa também não se condicionou, né, desde muito nova. De repente, quando ela era criança, ela já não dormia cedo, os pais dela não dormiam cedo e o Seguindo corpo dela a foi rotina da seguindo, casa, né? dessa forma, né, e alterando a secreção hormonal e ela foi se adaptando. Mas o nosso corpo, por natureza, a gente foi feito, né, para à noite dormir, chegando de manhã despertar e estar ativo. Uhum.
Eu quero trazer eu também estou fazendo um estudo muito grande na relação do sono, porque eu pego também muitos pacientes, né, que têm esse distúrbio, né, que não consegue dormir muito bem, ou que tem um sono mais curto, né, a gente tem as fases do sono, então o final do sono também é muito importante para a questão de memória, consolidação, né, de tudo que você Sim, aprendeu naquele dia, e às vezes tem paciente que fala assim, não, mas eu durmo 4 horas e eu tô super Eu falo, sim, então, mas calma, vamos investigar isso um pouquinho. E um dos estudos que eu fiz, né, estava falando sobre a questão de emagrecimento, e nesse estudo ele fala que se você pega uma pessoa que está em processo de emagrecimento e que dorme bem, e outra que está no processo de emagrecimento que não dorme bem, você vê que essa que não dorme bem, ela está perdendo muito mais massa magra do que a que dorme bem, pela questão mesmo do o músculo ele, né, consumir muita energia. E aí você está com o sono desregulado, você precisa tirar energia de algum lugar ou economizar, e aí o corpo acaba consumindo mais músculo. Então é interessante, né, como o sono ele vai também estar influenciando muito na composição corporal, até mesmo no processo de emagrecimento. sim. Eu acho isso muito legal. Eu não sei se aparece muito para você no seu consultório, mas para mim aparecem muitas pessoas usando medicamentos para dormir. Sim. O que que você acha disso? Olha, eu acho que o medicamento é válido, por um período, mas, o problema é que o que você vê provavelmente são pessoas usando como único recurso e Sim, vivendo a sua vida como se nada fosse mudar. Então, o ideal seria a gente transformar o dia daquela pessoa, né, a gente buscar as ferramentas para que ela volte a ter esse ritmo, né, essa dança circadiana, esse ritmo circadiano ideal e ir preparando, né. Então, assim, limitar o uso de cafeína, a gente entender, quão ansioso essa pessoa tá durante o dia, porque essa ansiedade, ela vai atrapalhar muito a noite. À noite, quem é muito ansioso tende a levar os problemas para a cama e à noite os problemas ficam maiores. Então ela começa a pensar nesses problemas. Então entender, e tratar essa ansiedade, né, buscar, né, talvez com terapia, talvez com fitoterápicos, né, ou, tentar entender e tratar isso, eh, praticar atividade física, né, atividade física nesse período de manhã que tem esses picos hormonais é muito interessante, né. Quem tem insônia eu não recomendo praticar no período do final do dia nem à noite, porque você vai estar indo contra, né, esse movimento de baixa hormonal. Então, cuidar da alimentação, de uma forma de jantar mais cedo, comer alimentos mais leves, eh enfim, à noite buscar apagar as luzes, tentar fazer uma meditação, não ficar assistindo séries, né, coisas estimulantes. sim. Então, tudo isso, se a gente começar a fazer, cada pessoa vai perceber que uma coisa, eh, vai ser mais importante, mas a gente tem que revisar e olhar para todos esses fatores. E existem muitas ferramentas também, fitoterápicos que podem ser tomados para ajudar, né, a gente até tá equilibrando esse corpo, o corpo dessa pessoa, de uma forma observar, né, por exemplo, através da medicina chinesa, onde que está esse excesso de calor nos órgãos, né, que precisa não está deixando esse yang baixar. Uhum. E, enfim, a gente pode observar, né, que se existem doenças de base até, né, atrapalhando isso, Que esse pode também processo. ser um efeito, uma coisa meio patológica, né? Tem uma doença atrás que está afetando naquele Pode, sono. ou até uma inflamação crônica que esse paciente tem pode estar atrapalhando esse sono, né, alguma questão intestinal. Então, é importante fazer uma avaliação geral e você pode lançar mão dos medicamentos durante um período curto, enquanto você não consegue resolver de outra forma, né, enquanto você está fazendo essa investigação, você começa a tratar, mas a gente tem que começar a tomar com data de início e fim, né.
Então, buscar outros meios de estar se equilibrando, porque essa insônia é um sinal de um desequilíbrio. É um aviso, né, que alguma coisa tá errada, É que um você aviso que alguma coisa está errada, você precisa exatamente. ficar de olho. Você faz uso de melatonina, Eu uso melatonina, mas muito específico ou não? não é em todos os casos que eu Aham. uso. Eu gosto de equilibrar primeiro o paciente, porque a melatonina, em muitas pessoas, ela não vai funcionar se a gente não fizer toda essa limpeza que eu tô comentando. Simplesmente tomar, né, a melatonina. A melatonina, ela tem que ser tomada com doses. Hoje em dia se toma, na minha opinião, doses muito altas, né? A gente tem doses fisiológicas para não dar aquela ressaca no outro dia. Tem pacientes que não se sentem muito bem por conta de estar, às vezes, tomando doses excessivas. Mas eu acho que é mais importante a gente fazer primeiro esse geral, né? Porque senão a melatonina ela vai entrar como um remédio, né? Uhum. E sem a gente estar observando o que está por trás desse sintoma da insônia, tá? Mas eu acho é uma estratégia válida a melatonina, junto com outras coisas. A gente pode associar fitoterápicos, tá? Mas ela é legal, sim. Eu já peguei alguns casos de pacientes que estavam com altas doses de melatonina e tá tendo pesadelos, porque ela deixa o sonho mais vívido, né? É, E acordar várias vezes durante a noite, super cansada. Eu falo, olha, vamos parar, né? Vamos fazer um desmame ali, porque não tá dando desse jeito. Então, acho que a melatonina também, ou dor de cabeça, tem muito paciente que às vezes tem a dor de cabeça, né, com um efeito colateral. uhum. De fitoterápico, tem algum chá que você recomenda? Eu gosto muito do mulungu. Eu não sei se você usa esse ou se tem alguma outra indicação. Eu uso também o Uhum, mulungu. Eu também prescrevo, né? uhum. Uso alguns fitoterápicos, né? Você quer que eu cite? Pode falar, Posso o que falar? você fica à vontade, Então, que assim, você ó, quiser. eu uso magnésio, costumo usar, né? O magnésio taurato, ou trionato, Uhum, ou inositol, depende. É, Uso a teanina, gosto bastante da teanina. Gosto do fenibuti, então eu uso uma série de fitoterápicos, tá? Que ajudam também nessa questão do sono. Então eu trabalho bastante com a medicina chinesa também, com fórmulas. A medicina chinesa utiliza alguns é, minerais uhum, para essa questão de crise de ansiedade, insônia, que elas têm um efeito de baixar esse yang. Então, como o uhum. mineral ele é pesado, ele tem esse efeito no corpo de tirar essa ascensão do yang, né? Então, eu uso bastante fórmulas da medicina chinesa também, que tem um efeito muito bom, assim, até eu consigo fazer desmame de medicamento com eles. Ótimo. É bem legal. E quando você fala, você já trouxe um pouquinho dessa questão do sono das crianças, mas qual que é a diferença? Vamos abordar coisas para ajudar os pais que estão aqui. Qual que é a diferença principal do sono da criança, a importância, né, da quantidade de sonos que essa criança precisa? Uhum. Para criança é mais importante ainda, né? Para a gente já é muito importante, para eles eu acho que é mais ainda, por conta que o GH tem a função de crescimento para eles, né? Para a gente não, mas eles precisam, né, estar se desenvolvendo, estar crescendo, então essa secreção se torna ainda mais importante, tá? A criança, ela precisa de mais horas de sono. E o que eu observo hoje em dia, que eu tenho filhos pequenos, Aham. né? E eu tenho essa dificuldade também, assim, eu acho que é uma coisa do nosso mundo de hoje em dia. As crianças, elas têm muito estímulo hoje, muitas atividades, e é tentador, assim, né? Porque eles querem fazer as coisas, a gente também, né, quer estimular. Então acaba que as crianças, elas têm uma agenda de atividades mais pesada do que antigamente, quando nós éramos crianças. Sim, a gente brincava mais na rua, né? Tinha É, essas a gente ia na atividades. escola e voltava para casa. Exatamente. Enfim, e as crianças hoje em dia não. E então acaba que elas, né, os pais às vezes trabalham até mais tarde, elas querem ter um momento com eles e acabam dormindo um pouco mais tarde. Mas nelas eu acho muito importante essa coisa que a gente falou do adulto, né? Da gente
observar que horário que a criança precisa dormir para ela acordar no outro dia sozinha, sem o despertador. Então, se ela precisa acordar, por exemplo, 6 horas da manhã, 6h30 para ir para a escola, qual horário que ela vai precisar deitar para isso? Porque é importante a gente preservar a secreção hormonal da criança, né? eh, perfeita, né? Isso vai gerar muita saúde, né? A criança vai se desenvolver, vai crescer, vai ter uma fixação de memória muito boa. O aprendizado dela vai ser bom, ela não vai ter irritabilidade no outro dia, porque é a criança, né? Todo mundo que tem filho sabe que quando a criança começa a ficar irritada, a gente sabe que ela precisa dormir, né? Então, às vezes, essa irritabilidade que a criança tem, a criança mais agitada, às vezes isso pode ser um sinal que ela não está dormindo o suficiente. A imunidade também, né? Por conta desse pico do cortisol pela manhã, é importante, porque ele melhora a imunidade. Então, essa criança também que fica muito doente, está com o nariz sempre escorrendo, tem crise de asma, né? Tem muita alergia, é importante também a gente observar a questão do sono. E aí, como é que os pais começam a identificar que o sono dessa criança não tá tão bom? Pelo comportamento dela? Pode ser. Um dos sinais pode ser, ela vai ter dificuldade de acordar no outro dia, né? Ela vai falar, eu quero dormir, toda essa coisa. Ela vai tender a ficar mais irritada, ela pode desenvolver problemas, igual eu tô falando, né? Alérgicos. Eu tive com a minha filha, né? Uma experiência interessante, que eu fui aprendendo a ser mãe, né? A gente não Quando nasce com não uma era desde nozinha. pequenininha, não foi desde pequenininha que eu punha ela para dormir bem cedinho, né? Então eu fui aprendendo isso. E a minha filha tinha asma desde 1 ano de idade. E aí eu comecei a notar isso, e aí eu comecei a prestar mais atenção no sono dela. E ela teve assim, reduziu metade das crises de asma dela. Foi incrível, sabe? Quando ela começou a dormir bastante, né? Ela dormia 12, 11, 12 horas direto, assim. Então foi incrível. Então é importante, né, a gente notar esses sinais, tá? Queda de imunidade, irritabilidade, crianças muito agitadas, às vezes que têm dificuldade de aprendizado, né? Tá faltando energia para ou às vezes interesse para aprender, né? A criança não tem muita vontade, não quer fazer as coisas. Às vezes isso pode ser um sinal de baixa energia. E quais são as técnicas que você usa para colocar a sua filha para ela dormir mais tranquila? Acho que essa é a formulinha mágica que todo mundo quer saber. Então, a minha filha, hoje em dia, ela já tem 10 anos, então ela vai dormir um pouquinho mais tarde que meu filho, mas meu filho, de verdade, ele dorme 7h30 da noite, ele já tá de olho fechado. E assim, eu acostumei ele desde muito pequeno, então hoje em dia, assim, já é o padrão para ele. Então, 6h15 ele tá acordado sozinho para ir para a escola. A minha filha, ela já tá numa idade que ela já entende, né, que ela pode reclamar, mas assim, geralmente até 8h30 eu procuro por ela. Então você cria uma rotina para eles. Uma A rotina, o gente, horário certinho. lá na minha casa, então, o que a gente faz? A gente tem que jantar mais cedo. Então, quando dá 6 e pouco, 6h30 no máximo, eles já estão jantando, e aí eles sobem, vão ler um livrinho, vão escovar o dente e vamos dormir, né? Sem muita enrolação. Não dá nem pra estimular muito, né? Sim, porque eles, né, principalmente a minha filha, ela às vezes quer dar uma enroladinha, mas aí eu já vou, não, vamos lá, vamos pra cama, e aí dá tudo certo. Eu quero trazer, eu nem sei se existe como a gente, né, fazer algo, mas quando o bebê nasce, a gente sabe que tem aquele processo dele acordar a cada, não todo bebê, mas a maioria, né, de acordar a cada 2 horas, 3 horas, se for uma amamentação de livre demanda. E a mãe fica louca, né? Sim. Existe uma maneira de suprir essa falta de sono dessa mulher ou não? É tipo, entrega pra Deus e tá tudo bem. Então, as mulheres que conseguem dormir com o bebê, porque o bebê dorme bastante durante o dia, então ela tem que fazer isso, ela tem que aproveitar. Tem mulheres que têm dificuldade, então aí a gente pode entrar com algum fitoterápico para ajudar ela a dar uma acalmada e de repente ela tirar essas sonecas que estão faltando durante o dia, à noite e durante o dia, né? Enquanto ela não volta a trabalhar, enfim, enquanto ela tá com o bebê.
Geralmente eu recomendo, né? Porque assim, é importante o bebê, a mãe amamentar o bebê. Então, se ela conseguiu amamentar, ela vai ter que acordar, não tem como. E durante esses 6 meses faz parte, né? Então, eu acho que é isso. O conselho que eu daria é de dia durmam junto com o bebê. Nos momentos que ele, pelo menos uma soneca dele, deite, durma, bem gostoso, porque aí isso vai suprir um pouco desse sono que tá faltando à noite. Eu falo que, nem sei se isso acontece, mas eu falo que a natureza poderia ter feito a mulher, depois de ter tido o filho, não ter os efeitos colaterais do não dormir, né? Sim. Mas eu acho que continua tendo do mesmo jeito, não dá pra fugir, né, muito. Não tem como. Não tem E tem como. mulheres que sofrem com isso, elas ficam super irritadas. Realmente é complicado, né? Para a parte emocional, física, etc. E tem mães, né, que mesmo quando param de amamentar, o filho continua acordando muito. Então, essa questão do sono é uma novela, né? Tem cursos de Ela. sono para bebês hoje em Sim. dia, e técnicas, um monte de coisa para a mãe conseguir, né? Tentar conseguir dormir um pouco, pelo menos. Você conseguiu dormir nas suas? Então, eu acordava, né? Mas a minha sorte é que eu durmo bem. Então, assim que eu acabava de amamentar, eu já dormia, né? E eu também dormia durante o dia. Eu fazia isso, eu usava essa estratégia. Quando eu conseguia, eu ia lá e tirava uma soneca junto. Porque aí eu não sentia tanto essa falta. Porque eu conheço, né, algumas mães que falam que às vezes fica um pouco louca, né? Mas depois tudo se equilibra e volta ao normal. É, Se não tiver, né, um filho atrás do outro também, que às vezes uma acaba emendando, ficando muito próxima e acaba ficando mais tempo sem dormir. E aí acaba tendo um pouquinho mais os efeitos colaterais, mas depois recupera isso. sim. É, que tipo de estratégias você geralmente recomenda para aquela pessoa que está com a dificuldade de dormir, mas que não, a gente já falou sobre medicamentos, também já falou na questão de telas, tem algo mais que você vai recomendando que essas pessoas, tipo a higiene do sono, né, vamos dizer assim, que você recomenda para essas pessoas? Sim, a higiene do sono seria a gente, né, tá acalmando, né, deixar as luzes mais apagadas, não tá se expondo a telas, celular, evitar o celular também, mais ou menos né, pelo menos 2 horas antes de estar indo dormir. Ler um livro, praticar uma meditação, são coisas muito efetivas, assim, né? Se a gente consegue ter uma continuidade, tem pessoas que rapidamente sentem o efeito e tem pessoas que demoram um pouco mais, mas com o tempo, isso aí vai se tornando um hábito, né? E ela vai abaixando. Então, isso é muito efetivo. Então, eu uso bastante a higiene do sono no meu consultório e quem realmente aplica, até mesmo faço aqui, né, na minha casa, eu vejo que tem bastante efeito, que é, né, diminuir, não usar tanto tela, 1 hora antes ficar numa coisa mais relaxante, né, ler um livro, escutar uma meditação, Sim. né, alguma coisa assim. Eu também vejo bastante efeito positivo, né, na higiene do sono. Às vezes é uma coisa até subestimada, né? Tem pessoas É, que acham que exatamente. Eu também pego muito casos, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não consigo aquietar, né? E aí é um processo. Então, por onde você consegue, sei lá, de repente diminuir a luz, vamos, né, um passinho pequenininho para depois a gente chegar no mundo perfeito. Porque às vezes tem algumas pessoas que são muito agitadas, então realmente não consegue aplicar tudo de uma vez. Então tem essa dificuldade, né? é, Pessoas que são muito elétricas. Quando a gente fala de sono, a gente já falou um pouquinho de memória, né? De consolidação da memória, tudo. Mas você trouxe um pouquinho das doenças também, né? Que tá bem vinculada a essa questão da memória, do Alzheimer, né? Tem alguma outra tipo de doença que pode também vir por causa da falta de sono, além dessa questão do Alzheimer? Acredito que a demência também estaria, né? Que tá bem ligado. Mas tem algumas outras doenças a mais ou seria mais essas duas na questão mental mesmo?
Na questão mental, você tá dizendo? A gente pode, se você quiser trazer outra coisa que não seja, a gente já trouxe do Aham. diabetes, né, na questão cardiovascular, enfim. Eu acho assim, a demência, né, o Alzheimer, eles são a gente pode falar que eles são multifatoriais, né, então Uhum. tem a questão do sono, mas é muito importante a questão metabólica, questão hormonal, mas também o sono tem uma contribuição. A depressão, tá, Hum. porque a depressão é como se fosse uma falta de energia, né, então o sono é importante também. As crises de ansiedade também, porque a crise de ansiedade, ela gera uma insônia geralmente, e, geralmente a pessoa que tem uma crise de ansiedade, ela acorda de madrugada, ela não acorda serena, né, porque às vezes acontece, né, a gente acorda de madrugada, fica um pouco acordado, mas a pessoa tá calma, ela tá tranquila. Na crise de ansiedade, ela tem sintomas de pânico à noite, né, por não dormir, ela fica muito angustiada, ela tem taquicardia, ela tem sensação às vezes de falta de ar, e isso é uma coisa que vai piorando a própria crise de ansiedade, né. Então ela fica ansiosa, às vezes, se vai acordar à noite, né. Então eu já tenho alguns pacientes que eu já vi isso, que me relatam que tem uma insônia, né, e que isso gera uma ansiedade, porque antes de dormir, eles já começam a ficar ansiosos. Como que vai ser essa noite, né? Eu vou conseguir dormir? Amanhã eu tenho uma reunião importante, será que vai dar tudo certo? Né? Então, tem um componente importante ansiogênico, essa questão da insônia. Então, ela pode gerar mais ansiedade, né, e potencializar isso. Você acaba virando um ciclo, né? A pessoa tem uma insônia, não dorme, aí por causa do dormir tem mais insônia, e aí entra É. numa coisa meio viciosa. Sabe que eu queria trazer também uma coisa que foi de experiência própria minha. Eu tenho agora não tenho mais, mas eu tinha muito quando chegava no período menstrual de ter insônia, muito próximo da menstruação. Isso seria mais por causa da questão da dança hormonal ou pode ter outra questão ali em volta, envolvida? Hã. Porque tem a questão, né, da progesterona, enfim, e Uhum. aí eu acordava, assim, várias vezes durante a noite e eu tinha insônia. Aí eu não sabia se era questão da irritabilidade, mas aí depois eu acabei ajustando, né, suplementação. Uhum. Mas isso é realmente é comum você É trazer? comum, é comum as pessoas que falam isso, que dormem bem, mas quando chega na época da TPM, não dormem bem, né. Geralmente quem tem mais TPM tem deficiência de progesterona, né, Uhum. e a progesterona é um hormônio mais calmante. Ele é um hormônio, né, na gravidez a mulher fica com muita progesterona, ela tem muito sono, e aí, em mulheres geralmente que têm muita TPM, essa questão da irritabilidade, elas acabam ficando, com mais, né, principalmente as que têm essa questão da deficiência da progesterona, tá. Eu acho que uma coisa interessante também de falar em relação à progesterona é que, uma coisa muito comum também é na época quando chega mais ou menos nos 40 anos da mulher, né, ela começa a ter uma queda da progesterona, geralmente, então a gente observa isso também. A mulher que dormia bem, às vezes ela não consegue mais alongar o sono dela. Às vezes ela acorda muitas vezes, às vezes ela fica acordada. Então isso já é um sinal, né, que o climatério está começando, né. Climatério é aquele período mais ou menos dos 40 aos 60 anos, né, a menopausa seria a data, né. Mas nessa fase do climatério, a progesterona já começa a cair, né, isso que já começa a gerar alterações, né. Então, a progesterona também, na mulher, é um tratamento importante, né, principalmente a progesterona via oral, nessas mulheres que estão ou na menopausa mesmo, ou na perimenopausa, a progesterona via oral, ela tem um efeito muito calmante, né, porque ela diferente da progesterona gel, tá, que ela não tem um efeito tão forte, né, de relaxamento, e muitas mulheres resolve, né, aquela insônia. Então, é muito comum também na menopausa, né?
a mulher acordar muito, né? Ter essa irritabilidade também, né? Ficar ansiosa, você traz muito isso. Que É. aí eu acredito também, já, né, na verdade já foi explicado que é justamente por causa da progesterona, né? O E estradiol também tem um efeito, né? Porque ele leva o triptofano para a fenda sináptica, né? Ele tem efeitos de produção de melatonina, ele é envolvido também na produção da melatonina, mas geralmente a progesterona a gente já começa a observar antes, né? Porque o estradiol ele começa a cair um pouquinho depois, hum, né? Em ordem, assim, geralmente nas mulheres. Então, tem mulheres que não, né? Que passam pela menopausa super bem, dormem super bem sempre, mas a maioria elas sentem um pouquinho. tem muita diferença entre o sono do homem e da mulher? Você vê essa diferença ou na qualidade ou não? Tipo, ambos podem dormir. Homem sempre vai dormir. É igual na questão da qualidade, né? Os dois vão dormir mal, vão dormir bem, ou realmente a mulher tem mais problemas de insônia ou não? Não tem isso. Olha, depende, depende. Mas eu vejo bastante homem com insônia também, tá? Assim, mas eu vejo mulher também. Então, assim, tem mulheres que falam pra mim, nossa, meu marido dorme super pesado e ele ronca e eu que fico acordada, né? Aham. Como antes eu vi isso? Eh, eu não sei se eu noto muita diferença. Você nota a diferença? Eu noto que mulher tem um sono um pouquinho mais delicado do É, que o do sim, eu acho que pode homem. ser. Eu acho que o homem, ele dorme mais pesado. Eu não sei se, né, pelo menos todos os relatos. O problema é que às vezes eu tenho muito de homem que ronca muito, que aí quem ronca muito tem apneia, aí já Sim, atrapalha toda essa questão do sono. Mas se o homem não tem apneia, não ronca, eles dormem que nem uma pedra, é impressionante. é verdade. E Eles aí não a mulher que não escutam. consegue dormir, A mulher que né? não consegue dormir. Eu também pego bastante mulher que acabou de ter filho e elas falam: eu não sei, o bebê tá chorando, tá lá se matando e meu marido não É acorda. verdade, é verdade. Eu já acordei 200 vezes e fica puta, né? Porque tadinha, tá acordando toda hora e o marido tá lá dormindo, nem pra compartilhar comigo. É verdade. Mas eu vejo uma diferença assim na prática clínica, eu acabo vendo. Pergunta: dormir bem ou praticar exercício físico? Qual vem em primeiro lugar? Dormir bem, com certeza. Eu também acho. Assim, eh, dormir bem, se alimentar bem, praticar exercício físico, não ser estressado. Ah. Dormir bem, eu escolho dormir bem. Eu acho que é a coisa que mais impacta, né, porque ela já começa a impactar a parte hormonal, então é muito a base, é muito importante, então ela tem muita consequência. Então, assim, claro que se a gente puder fazer todos, mas eu acho que dormir bem, eh, eu noto que o paciente, às vezes o paciente, geralmente as pessoas, né, se queixam do próprio sono, mas quando a pessoa não se incomoda, né, eu tento conversar sempre com o paciente que ele precisa voltar a dormir bem, porque é importante, porque senão o tratamento dele tem muita chance de não evoluir, né, e ele não evoluir tão bem. É Sim. muito importante. O que dormir mal vai impactar no processo, na fome? Vou dizer assim, nem vou entrar muito no processo de emagrecimento, mas como que impacta na fome, no apetite dessa pessoa? Então, pela baixa de cortisol, ele pode gerar um pouco mais de compulsão, eu acredito, tá? Então, por exemplo, aquela compulsão alimentar de 4, 5 horas da tarde, assim, ela tem a ver com essa baixa do cortisol, né? Na verdade, a gente está tentando ou comer uma coisa salgada ou uma coisa doce, né, para ver se a gente consegue compensar esses mecanismos hormonais aí, tá? E assim, de manhã eu acho também, quando a gente está com cortisol, a gente não está conseguindo, né, ter a subida dele, isso vai gerar essa compulsão, como uma tentativa de compensar, né, a gente ter mais energia, porque a Exatamente. pessoa vai sentir mais moleza, mais fadiga, e aí, como consequência, para sentir bem, ela vai acabar comendo, né, alimentos calóricos, né, ou muito salgados, enfim.
É para trazer energia para dentro, né. Eu também vejo muito quando a pessoa não dorme bem, eu vejo que ela tem a questão dos hormônios da saciedade, da fome bem desregulado, como a grelina, né. Então você vê que ali fica bem bagunçado. E aí Uhum. quando ela ajusta, eu acabo né, tratando pessoas que me procuram mais no processo de emagrecimento, não sei se é quem te procura também, mas eu vejo bastante alteração nos hormônios que estão relacionados à saciedade e fome, Tá. quando, não dorme Sim, bem. eu observo isso também. E aí, até tem essa conversa, né? Quem quer emagrecer precisa dormir, porque senão a pessoa geralmente começa, né? Começa a tentar se alimentar melhor, mas ela não consegue sustentar esse processo. Então, ela também vai ter mais dificuldade de praticar uma atividade física. Sim. Então, o emagrecimento vai ser muito mais difícil em quem não dorme. É, porque o processo está todo desregulado ali, né? Então a gente acaba vendo essa bagunça. Eu queria dar uma dica para quem também quer dormir, que eu aprendi, não sei se isso faz sentido dentro dos seus estudos, mas Uhum. dentro dos meus foi o que eu acabei pesquisando, que eu acabei, né, aprendendo, que para ajudar a dormir bem, uma coisa que também facilita pegar mais rápido no sono é tomar um banho morno antes de dormir, que isso aquece o corpo, né? Hum, Aquece principalmente mão, pé, que eles têm que estar mais quentinho. E aí o corpo, né, quando você vai, né, vai dormir, ele geralmente fica mais quente, depois durante o sono ele esfria e depois ele aquece novamente, que é para você despertar. Então banho quente ajuda. Nos seus estudos isso também faz sentido? faz, total. Faz mesmo. Dá um relaxamento, É, né? exatamente. Quando a gente, né, tá com o corpo mais frio, a gente fica mais tenso, a gente fica mais Uhum. contraído, os poros fecham, e quando a gente, né, toma um banho quente, isso melhora. Então, eu acho que faz total sentido. Não é uma coisa que eu falo para os meus pacientes, mas eu vou começar a falar. E é fácil, né, porque é prático, só toma um banho quente, relaxa, já vai pra cama, né, mais tranquilo, sem os pensamentos. Se eu tenho uma paciente, sabe o que que ela faz? Ela fala assim: "Gabi, é o meu momento de relaxamento, é meu spa". Então o que ela faz? Ela coloca luzes, então ela coloca velas no banheiro dela, então já deixa uma luz baixa, e aí ela falou que aí ela toma aquele banho com uma musiquinha, que ela já vai entrar. Eu achei isso o máximo, que Ela ela já usa vai. olhinhos. Ah, que legal. Exatamente, eu achei muito legal. Ela gosta também de pingar lavanda dentro do box. Eu geralmente recomendo lavanda, não sei se você faz uso de fitoterapia, mas eu gosto, né, de usar uma lavanda num Sim. travesseiro, uma gotinha, não muito, né? Tem pessoas que às vezes até pode atrapalhar, porque tem muita sensibilidade, né, olfativa, mas se a pessoa não tem, aí eu falo: dá uma pingada assim no box, né, porque aí vem o vapor, sobe, a gente já vai, É né, calmante. já vai ao calmante. Outra coisa também dos meus estudos que eu acabei aprendendo, que isso eu já sabia, mas só foi confirmado, que é a temperatura do quarto, que está um pouco mais fria. Não sei se isso faz sentido também nos seus estudos. Uhum, Que, faz. que aí ajuda também nessa indução do sono, enfim, a qualidade, né, e manter o sono. A gente até percebe que no verão, geralmente, a gente tem mais dificuldade de dormir e no É. inverno a gente dorme mais A gente se gostoso. aconchega mais no frio, né. É uma delícia. Por exemplo, hoje vai estar super gostoso para dormir, né, no frio, Exatamente. na chuva. Então são coisas que convidam a gente a ficar mais, né, para dentro, então se cobrir. Então eu acho que ajuda sim, também. Tem alguma dica aqui na medicina chinesa que não seja tão convencional pra gente em relação ao sono, ou não? Seria justamente dentro disso que a gente acabou de conversar, que a gente já conversou esse tempo todo? Olha, eu acho que a gente já falou praticamente tudo, né, mas na verdade a medicina chinesa, ela vai ter um olhar, né, para essa pessoa, para estar equilibrando isso, automaticamente a Uhum. pessoa vai começar a dormir melhor, né. Porque às vezes até, eh, quando a gente conversa, né, com a pessoa, a queixa dela às vezes não é o sono, mas a gente vê que ela não está dormindo bem, então a gente olha na raiz, né, na medicina chinesa a gente olha muito a língua, o pulso, então a gente vê, né, áreas mais avermelhadas na língua, áreas relacionadas ao coração, que tem muito a ver com a questão mental e sono. A gente observa uma hiperatividade dessa parte mental.
A gente olha as laterais também, porque tem a ver com o fígado, e o fígado também tem a ver com essa questão de raiva, irritabilidade, é, e é uma coisa que a gente tem que acalmar quando acontece isso, então tá esfriando, né, nutrindo esse do fígado. E o pulso também, se o pulso está muito rápido, a gente precisa dar uma desacelerada. E aí, imediatamente, o sono. Às vezes a pessoa nem precisa mais da higiene, entendeu? Porque aí ela relaxa tanto por dentro que ela vai ser automático ela melhorar o sono. Que o corpo ele vai entrar num equilíbrio, né? Se você vai equilibrando os órgãos, né? E com isso o sono, ele é uma exteriorização da parte mental, né? Ele está totalmente ligado com a parte mental e totalmente ligado na medicina chinesa com o coração e com o fígado e com o rim, né? Então, quando a gente equilibra, né, esses órgãos, o sono flui muito bem. Que legal. Eu não sabia dessa questão da língua, eu também consegui verificar eu sabia já do intestino, né, que isso é uma coisa que eu uso bastante, mas muito legal, né, na medicina chinesa, olhar a língua para ver a questão do fígado, O do fígado, coração. às vezes a gente pensa, né, no órgão fígado, mas não necessariamente é o órgão fígado, né, que a gente está falando mais de funções para a medicina chinesa. E na língua a gente tem a correspondência de todos os órgãos, então a gente observa, né? A gente consegue saber como tá, né? Então, às vezes eu olho lá e aí eu falo, você não tá dormindo bem. Aí o paciente fala, nossa, eu não tô mesmo. Nem falei isso, mas não tô. Era evidente. Era evidente, exatamente. Eu não tô dormindo bem mesmo, né? Aí a gente equilibra, né? Vai tratando e aí a pessoa vai relatando, né? Meu sono tá melhorando, eu não tô mais acordando mesmo, eu tô reparando que eu acordava 3 vezes, agora eu tô acordando uma vez, então vai tendo uma melhora. Muito legal. Indo um pouquinho agora para o final, né, dessa nossa entrevista, já conversamos bastante sobre sono. Daria para a gente conversar um pouquinho mais, mas a gente não tenta não passar muito de 1 hora e meia, para vocês, espectadores, ficarem com a gente mais tempo. Você tem, como se as pessoas. Acho que antes disso, qual é um livro que você daria de presente para alguém? Então, eu acho que um livro interessante, né, que vai falar um pouco dessa questão da prevenção, desse olhar que a gente está buscando a ter, né, para o nosso corpo, é um livro que chama Outlive, do Peter Attia, que é um médico cirurgião, né, que ele foi observando, né, que a gente precisava tratar as doenças mais pela base, que quando a gente desenvolve uma doença, às vezes a cura, a gente pode até conseguir curar aquela doença, mas a gente precisa começar a atuar na base. Então é um livro que eu achei interessante, assim, para quem quiser saber mais um pouco sobre a medicina mais preventiva. Ele fala que é a medicina 3.0, não é isso? Isso. Porque a gente já teve a medicina 2.0, 2.5 e agora a gente está entrando na... Eu tenho o 3.0, livro, eu já li o livro, por isso que eu sei um pouquinho da 3.0. E é um livro também que tem uma linguagem mais fácil, né, para o público geral, ele não é sim. tão técnico. Então, para você que tem interesse sobre esse assunto, é um livro interessante. É interessante. Se as pessoas quiserem te achar, como é que elas fazem? Pelas suas redes sociais? Então, eu tenho o Instagram. Eu não sou uma pessoa muito do Instagram, né? O João sabe disso. João é nosso produtor. Mas eu tenho um Instagram e eu sei que eu preciso estar voltando. Agora eu até estou voltando, vou voltar a postar um pouco no Instagram. Mas meu Instagram é doutora.dra.liaota, tá? Então, às vezes eu posto algumas coisas. Mas eu sou mais aquela pessoa que gosta de ficar com o paciente, né? Eu não sou muito das redes sociais, enfim. Mas é por lá que, para estar agendando ou estar falando comigo, por lá eu sempre estou olhando e tem o link também que fala direto lá no consultório. Perfeito. Doutora, muito obrigada. Muito obrigada, adorei estar aqui. Também, adorei a nossa conversa sobre sono. Infelizmente não dá pra gente abordar tudo, mas eu acho que já deu uma luz, né, para quem quer saber um pouco mais sobre esse assunto. Quem está começando a pesquisar sobre isso. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. E para você que está com a gente, que ficou até agora, que está escutando o nosso podcast, esse episódio sobre sono,
Ele vai estar tanto disponível no Spotify quanto no YouTube. Se precisar entrar em contato comigo pelo gabrielasantia.go. Se precisar falar também com a gente pelo Insta do próprio podcast, é infinito.cast. Compartilhe esse episódio com seu familiar, com aquela pessoa que não dorme tão bem, ou que tá aquele seu parceiro que ronca um pouquinho mais, que não sabe da importância do sono, então compartilhe isso com ele. Curta também, né? Curta a gente no canal, a gente está sempre colocando esses assuntos mais relacionados a corpo, mente, alma, para você ficar por dentro de tudo. Muito obrigada!